Deputado, qual a avaliação que o senhor faz de 2014 que está aí terminando? Paquito, eu sempre fui muito otimista com a vida e não foi diferente agora em 2014. Apesar de, tanto para mim quanto para todas as pessoas, problemas que surgiram durante o ano. Mas eu tenho um saldo muito positivo na minha vida e no meu relacionamento com as pessoas. Tanto que participamos mais uma vez pela 8ª vez consecutiva como candidato a deputado federal e obtivemos o êxito, graças a Deus e graças aos amigos, aos companheiros dessa jornada tão longa que me envaidece e que me traz um conforto interior muito grande pelo tempo, enquanto que nós analisamos a saúde dos mandatos pelo tempo de mandato que nós conseguimos. Então, hoje, eu tenho uma avaliação muito positiva da minha vida política, daquilo que me foi possível realizar e de ter mantido tantos companheiros e tantos amigos ao longo de tantos anos. E peço a Deus por todos, peço a Deus que continue proporcionando a todas as pessoas a oportunidade e a determinação de sempre realizar coisas boas pelo povo e pela nossa cidade de Inhamas. Deputado, o senhor obteve aí o 8º mandato. O senhor foi votado em 244 municípios, né? Só 2 municípios que o senhor não obteve votos, né? E os 2 menores. Os 2 menores municípios, tanto densidade eleitoral pequena, né? Exatamente. Mas isso é o resultado da construção de companheiros e amigos, né? Porque em política você só tem vida longa, acredito, né? Se tiver muitos companheiros e muitos amigos. E se você tiver correspondido a todas as esperanças, as expectativas que esses companheiros tinham a seu respeito. Eu procurei durante todos esses anos me concentrar sempre observando qual era o sentimento desses companheiros, o que eles desejavam, e procurei corresponder. Então sempre fiz um trabalho voltado para os municípios e para as pessoas, com respeito absoluto às pessoas, exatamente porque elas são o ponto alto da vida política de qualquer cidadão que dispute eleição e que vá para um mandato de vereador, de prefeito, de deputado estadual, federal, senador, ou governador, ou presidente da República. Isso é indispensável na conduta dos políticos para obter o êxito. Deputado, apesar do senhor fazer parte da bancada ruralista, o senhor também tem uma preocupação toda especial com os assentamentos. Isso não é de agora, não. Lembro quando o senhor trabalhava no assentamento aqui de Goiás, depois em Minas Sul e vários outros aí, só a título. E o senhor recentemente agora trabalhando nos assentamentos ali no Nordeste goiano, preocupando com a qualidade de vida dos assentados. Nós conseguimos, inclusive, lá para Montevidéu do Norte, um convênio com a faculdade ou com o Instituto Agronômico, o Instituto de Urutaí. Então nós conseguimos 60 vagas para internos lá no Instituto de Urutaí, Instituto Agrícola de Urutaí. Isso é um fato inédito, até então eu nunca tinha ouvido falar que houvesse essa abertura. Então é um número elevado e ele é rotativo. Terminado esses 60, vem outros 60, com internato, com tudo de graça.
porque lá tem o internato e tem a parte externa. Semi-interno, né? E a maioria é externa, não há vaga. E o diretor conseguiu abrir. Professor Campos. O Campos já deixou, deixou. já aposentou, mas continua morando em Urutaí. Conseguiu abrir para internar esses alunos todos e eles puderam fazer o curso, estão podendo fazer curso sem ônus, sem nada, e para o assentamento é uma glória, porque ao voltar para lá eles voltam com não só com uma formação maior, mas também com uma motivação muito grande para ajudar os pais, ajudar os colegas, os companheiros a ocuparem com dignidade o assentamento em que estão fazendo parte. Muito bem. Deputado, analisa para nós aí a questão, o momento político. Vamos começar por Yuma, de Goiás e do Brasil, essas mudanças, essas reestruturações. Olha, o Brasil está vivendo um momento diferente, porque o que determina o andamento, né, o que permite uma maior desenvoltura e com menos problemas numa administração pública é o resultado da eleição. Isso para o prefeito, para o governador, para o presidente da República. Se o resultado da eleição é muito vantajoso, com uma diferença muito grande para quem ganhou, ele terá sempre uma administração mais tranquila, porque ele conta com a maioria da população que votou para ele. Quando ele não atinge os 50% e ganha a eleição, ele não teve a maioria absoluta dos votos representativos da cidade, ou do Estado, ou da União. Então, ele passa a ter mais dificuldades para desenvolver o trabalho, porque ele não foi o candidato eleito com maioria absoluta de votos. Isso nós temos em alguns municípios. E depois, nós estamos também, a nível de Brasil, tendo uma mudança profunda, porque o resultado da eleição foi muito próximo um do outro. O resultado foi quase um empate técnico. Mas o pior é que o candidato ou a candidata vitoriosa, a presidente Dilma, ela desenvolveu uma campanha sempre jogando a culpa no adversário, que o adversário é que estava querendo fazer com que a população entendesse que todas as dificuldades, tudo aquilo que poderia acontecer, o que estava acontecendo, era culpa da oposição. Então, não tinha... Ela dizia que quem queria aumentar os juros era a oposição, que tinha costume de fazer isso. Quem queria diminuir, queria impedir o desenvolvimento do país era a oposição. Quem queria vender a Petrobras era a oposição. E assim por diante. Foram muitos as questões levantadas pela presidente culpando a oposição. Quando todos nós sabíamos, quem vive política, quem ouve os noticiários, quem acompanha todas as manifestações dos analistas nacionais e internacionais da política e analistas econômicos, sabiam que ela estava no caminho errado, que ela estava fazendo exatamente o contrário do que ela estava falando. E bastou que a eleição terminasse, imediatamente ela já subiu os juros e já está anunciando terra arrasada para 2015. Então, ela frustrou aqueles que votaram para ela e acabou criando um clima hostil contra ela e contra a administração, exatamente porque ela mentiu durante a campanha e
acabou tendo que mudar o pensamento, acabou tendo que levar a verdade ao povo imediatamente após a eleição. Então, nós temos aí uma situação muito difícil para 2015. Aliás, já estamos vivendo, porque os juros já estão na estratosfera, não há recurso, é déficit orçamentário. Então, ela já nomeou, está nomeando Joaquim Levy, é um cidadão, um economista, que tem fama de ser um grande administrador de finanças, para ministro da Fazenda. Eu vou me informar. E ele já está dando o tom do que vai ser a próxima administração, a contenção de despesa, porque o governo, para ganhar a eleição, ele não mediu o limite de gastos e saiu fazendo despesas à vontade. E agora isso vai ter que ser contido, porque senão nós não vamos nem conseguir virar o ano de 2015. Então não será um ano fácil, será um ano de muito arroxo, será um ano de muita dificuldade e o governo vai ter que aumentar impostos. Já está falando na criação, a volta da CID, já está falando na volta da CPMF, já está falando no aumento de impostos de outras áreas. Enfim, o governo acabou se enrolando, acabou se envolvendo em questões administrativas e numa profunda depressão, e agora o povo vai ter que pagar. Quer dizer, ele usou da boa vontade do povo para ganhar a eleição. E agora vai fazer o povo pagar a conta daquilo que ele podia ter evitado. Então, nós não sabemos ainda qual vai ser a reação. Porque hoje quem está fazendo movimento de rua não são as centrais sindicais, mas são exatamente as pessoas da classe média que se sentiram ofendidas, lesadas e passadas para trás. E elas agora terão que pagar a conta para o governo, né? Ajudar o governo a pagar a conta. Então não será uma situação fácil de ser resolvida. E fica aqui um alerta a todos os amigos, os companheiros, aqueles que têm negócio, aqueles que estão comprando, que tomem cuidado, porque o ano será de muito arroxo, de muita dificuldade. Muito bem. A nível de Estado, você falou, o governador Marcos mais uma vez ganha a eleição, vai para o 4º mandato, está agora fazendo uma montagem de governo com muito critério, reduziu o número de secretarias, está fazendo um expurgo de despesas que não tem nenhum indicativo de que seria bom para a economia do Estado. Então, ele está montando um staff com muita cautela, exatamente para poder passar por esses momentos de turbulência. E ele quer continuar com o ritmo que ele vinha, de realização de obras, mas com sobra de recurso para poder fazer tudo isso. E para alcançar esse objetivo, ele tem que diminuir as despesas, essas despesas correntes, e é o que ele está fazendo. Diminuiu o número de secretarias, reduziu para 10, reduziu o número de superintendências, de gerências, e vai ter uma economia de 300 milhões por mês. E eu acho que com isso aí ele vai mais uma vez dar a volta por cima e fazer um governo muito realizador e à altura do povo goiano, porque ele mesmo é que imprimiu esse ritmo de crescimento em que o Estado sempre foi líder na contratação de pessoas. O Estado hoje é líder na contratação de pessoas, é líder na economia, né? Os índices econômicos nossos são os melhores do Brasil, de todos os estados. Então ele não pode deixar que isso volte a outro patamar. E para que ele mantenha esse ritmo e dê aos goianos a tranquilidade,
ele teve que fazer esse enxugamento, sem nenhum prejuízo para o povo. O prejuízo será, talvez, para algumas pessoas que estão no governo, que não são concursados e que vão ter, talvez, uma dispensa do trabalho. Mas, no mais, ele está à altura do povo. Deputado, o senhor convive em Inhas, conhece bem a política de Inhas. Qual análise o senhor faz de Inhas, esse 2014, da política de Inhas, da administração municipal, de tudo isso? Ô, Taquito, eu, você sabe, fui sempre muito criticado pelo prefeito e exatamente por alguns vereadores que me hostilizaram, e eu sempre dizia, inclusive estive aqui no seu programa, e eu dizia sempre que durante 6 meses de qualquer governo, nós precisamos entender que o governo está se organizando, né? E que nós não podemos fazer qualquer crítica ao que ele está realizando, dando a ele a oportunidade de se organizar e montar um governo para 4 anos de administração. Então fiquei sabendo que as coisas estavam acontecendo, que muitas coisas estavam fora do lugar, e esperei. Não esperei 6 meses, esperei 1 ano para poder me manifestar, sendo hostilizado, sendo sempre criticado. Ele criticava e depois falava que eu estava com picuinha. Era eu que estava com picuinha. Mas as pessoas me param na rua para fazer os comentários que eles acham de coisas que estão acontecendo. E eu ia, sempre fui, aliás, sou até vizinho da Câmara Municipal, sempre conversando com os vereadores para me posicionar, para saber se realmente era o que o povo estava dizendo ou se não. E tive as informações que eu jamais gostaria de ter. Por quê? Porque o Abelardo, quando foi prefeito, durante 8 anos, nós tivemos aqui uma administração tranquila, realizadora, com uma interação entre a prefeitura e a Câmara Municipal. Nós tivemos uma participação efetiva da comunidade, toda a comunidade, de todos os servidores da prefeitura, que eram muito dedicados à administração, porque recebiam da administração a atenção devida. E a melhor atenção que o prefeito pode dispensar ao servidor é o pagamento em dia, é o pagamento no dia certo. Por exemplo, mês de dezembro, o Abelardo pagava no dia 18, no dia 20. Por quê? Porque o servidor tinha o recurso para ir para as festas, para participar do Natal, para fazer a sua ceia e tal. E esse era o comportamento da administração. Primeiro, com o servidor. Durante todo esse tempo, o servidor recebia em dia, nunca recebeu depois do dia 26. E quando tinha uma festa, por exemplo, 19 de março, ele pagava dia 18. Por quê? Porque o servidor ficava feliz. Ele tinha um plano de cargos e salários, ele valorizava o servidor. Esse servidor sempre recebeu aquilo que ele merecia, teve avanços nisso aí. Enfim, ele deu ao servidor a dignidade necessária para prestar um bom serviço. Por isso, ele tinha as ruas limpas, né? Ele tinha as ruas limpas, bem limpas, o lixo era coletado sistematicamente, e isso tinha um custo para a prefeitura, que nunca foi além de R$200 mil por mês, quando era uma despesa extra, que tinha problemas, que alguém
chega num determinado período, todo mundo limpa os quintais, joga na rua, corta a árvore, põe na rua, então aumenta muito o trabalho. Mas nem por isso ele deixou de realizar e gastava de 180 a 200 mil reais por mês para fazer tudo. Eu fiquei sabendo, fui à Câmara para saber. Hoje a Prefeitura, aliás, desde que houve a nova administração, essa despesa é de 500 mil reais, às vezes até mais, em torno de 500 para mais, um pouquinho a menos, às vezes vai além. Então a gente fica na dúvida, né? Por quê? Essa diferença, se a cidade é a mesma, se as pessoas sempre receberam a atenção da Prefeitura, a coleta de lixo era 100%. Então ficou a dúvida. Essa dúvida, os vereadores pediram informações à Prefeitura para sanar a dúvida, para deixar de fazer toda e qualquer crítica. Mas não obteve resposta. Tiveram que entrar na Justiça para pedir essa informação, mas não obteve resposta. E nós estamos esperando a resposta. E o povo está esperando. Né? Então, além do pagamento, que não é em dia, como era durante 8 anos, nós temos também o problema da limpeza. A despesa, ela ficou alterada. E nós nos lembramos aí da época do Abelardo. Eu estou fazendo um paralelo, estou fazendo uma comparação exatamente porque sai um governo e entra outro. Né? E como eu fui criticado, eu preciso, até fiquei devendo isso ao povo de Inhumas, porque afinal de contas eu sou o representante da cidade, não só o representante, como o mais votado, durante 8 eleições consecutivas. Então eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço. Então vem também o problema da saúde. Né? As pessoas às vezes vão em casa, vão na minha casa, pedir ajuda, pedir para fazer internação, pedindo para levar para Goiânia, pedindo isso, pedindo aquilo, porque foi ao cais, não tinha remédio, foi ao cais, não tinha isso, foi ao cais, não tinha aquilo. Como também eu encontro, às vezes, os donos de laboratório, os médicos, né, que me falam sempre que o pagamento está atrasado, que não pagaram pelos exames que foram mandados para lá, que não pagaram os médicos. E eu me pergunto, inclusive, já tive a oportunidade de orientar o povo. O site do Ministério da Saúde é aberto a todo e qualquer cidadão. Basta ele clicar no Ministério da Saúde, ele tem todas as informações, os valores que foram repassados e o dia que foi repassado. Porque o Ministério da Saúde, ele divide todas as contas de acordo com a atividade. Então vem recurso para o agente de saúde, vem recurso para o hospital, vem recurso para uma coisa, para outra. São muitas contas. E esse valor, ele é em torno de mais de R$1 milhão por mês. E nunca o Ministério atrasou o pagamento. Então, quando o pessoal soube que isso tudo estava no site do Ministério, começaram a pressionar mais. Por quê? Porque a verdade não estava sendo dita. Porque eles diziam que não pagavam porque não recebiam, porque estava atrasado. E não era verdade. Diziam que não tinham remédio no caixa porque não tinha recurso para comprar. E o recurso vem especificamente para comprar remédio. Está lá, é só puxar o extrato, explicar, né? E puxar o extrato lá do Ministério da Saúde, que tem tudo sobre Inhumas. Tudo, desde o primeiro dia até hoje. Tudo isso. Então, nós tivemos também, eu sempre fui muito cobrado, você se lembra que quando o Abelardo deixou a prefeitura, ficaram mais de 3 milhões de reais em caixa, nas diversas contas que o Ministério tinha. Por exemplo, o Ministério da Saúde, tudo pago e 1 milhão no caixa, na conta da saúde. Tinha recurso em todas as contas, e que dava um total mais de 3 milhões de reais. Pois bem, então não pode haver dizer que não sabia
que não tinha, que às vezes as coisas não foram pagas em dia, porque não tinha recurso, porque não encontrou a situação equilibrada. E outra coisa, Paquito, a prefeitura foi a prefeitura melhor administrada no Estado. Sem demérito dos demais, eu sou amigo de todo mundo, mas nenhuma prefeitura foi transferida para o sucessor na condição da prefeitura de Inhaúma. Nenhuma. Com recurso em caixa, sem nenhum centavo de dívida. As ruas que estavam para asfaltar, o recurso estava na prefeitura, através de emendas que eu trouxe de Brasília. Setor Alphaville, né? Setor Alphaville. O recurso estava lá. Então não teve nunca a dificuldade de obter recursos. E isso, a gente ouve falar que a dificuldade é grande, que não está fazendo porque não tem recurso. Ora, o recurso é o mesmo, e talvez um pouco maior do que aquele que o Abelardo recebia, até porque a prefeitura recebe um recurso do ITBI, que é essa venda de imóveis. E vocês viram que quantos loteamentos novos surgiram, e todos eles estão vendendo lotes, e essas escrituras são passadas em cartório e é pago o ITBI. Então o aumento de renda de arrecadação foi muito grande. E mesmo assim as coisas não estão caminhando corretamente. Você sabe que os servidores públicos, eles têm lá na prefeitura o fundo de previdência, que é o recurso que desconta da folha do salário de cada servidor, e a prefeitura recolhe a parte patronal. Quando o Abelardo entrou, esse recurso era de R$100 mil, que estava em caixa. O Abelardo fez a administração e, ao final dos 8 anos de mandato, esse fundo foi deixado para a atual administração em R$16,5 milhões, mais ou menos. E os vereadores já tentaram, de todas as maneiras, obter informação a respeito do fundo, se ele aumentou, se ele diminuiu, porque é a prefeitura que administra. Ele tem alguém lá que é indicado pelo prefeito para fazer essa administração, a administração desse fundo. Entrar na justiça. E até hoje não receberam a informação se o recurso é o mesmo, se aumentou ou se diminuiu. Então, porque todo mês é descontado do funcionário e a prefeitura tem que pagar a parte patronal, recolher a parte patronal. Então é preciso que essas coisas sejam esclarecidas. E o povo está esperando o esclarecimento, porque os vereadores estão fazendo o papel deles. E nada de esclarecimento. Mas eu tenho sido cobrado dizendo que eu não ajudo o município, que eu tenho picuinha, que eu me afastei, que eu preciso andar pela cidade para conhecer a cidade. Ora, eu acho que isso é o inverso, que quem precisa andar pela cidade é o administrador, é o prefeito, andar nas vilas, andar na periferia da cidade, para ver como é que as coisas estão, como que as ruas andam, como que a limpeza está, como que os entulhos estão amontoados, né? Qual é a satisfação do povo, porque eu sei, o Abelardo deixou a prefeitura nos braços do povo, principalmente dos servidores. Há pouco tempo ele foi à Caixa Econômica e foi aplaudido lá dentro da Caixa Econômica. Ele foi lá, não sei se depositar ou retirar dinheiro, foi aplaudido quando ele entrou na Caixa, dada a satisfação do povo com a administração dele. Será que o prefeito atual pode andar pelas ruas para poder ver se ele é acolhido pela população?
mas ele sempre fazendo críticas ao meu trabalho, como se eu fosse o responsável pela administração, né? Porque durante a campanha ele disse que não precisaria de deputados, que ele não precisaria do governo do Estado, nem do governo federal. Fez um boletim e soltou na campanha, dizendo que a renda que o município tinha era suficiente para fazer tudo. E agora está dizendo que não tem recurso. Ué. Então, ele fez aquilo que a presidente Dilma fez com o povo brasileiro. Mentiu durante a campanha. Inventou uma situação que não era verdade e o povo acabou acreditando e votando. E o resultado está aí. Então, nós sempre tivemos muita responsabilidade. E talvez ele devesse andar um pouco mais para poder ver aquilo que está sendo feito. Por exemplo, nós conseguimos um recurso para construir a sede do INSS. E ali perto da prefeitura, não sei se ele conhece lá, a base pronta, vai mobiliar e vai inaugurar. Quanto custou? R$1.300.000. Dinheiro de onde? Emenda, uma parte é a emenda que eu coloquei e a outra eu consegui com o ministro a complementação para poder realizar a obra. A obra de quem? É do município de Minas, porque o terreno foi doado na época do Abelardo. A Câmara autorizou e ele fez a doação. E o meu compromisso está aí, foi honrado. Falei, arruma o terreno que nós vamos construir. Arrumou o terreno e a obra está lá, quase terminada. Quem não conhece, devia conhecê-la, para ver a beleza da obra. Atrás do ginásio de esporte, filho Luiz de Melo Souza, né? Exatamente. Então, a gente tem tudo isso. Quando o Abelardo saiu, nós tínhamos deixado a emenda do Alphaville lá para fazer o asfalto, que esse já foi feito, né? Recurso que nós deixamos. Nós deixamos emenda de 300 mil para fazer a revitalização da Avenida Antônio Moreira. Olha bem, 300 mil para fazer a revitalização da Antônio Moreira e a praça da rodoviária. O Abelardo tinha aplicado um pequeno percentual para poder segurar a emenda, né? Com o projeto pronto, tudo arrumado. E isso vem vindo de emenda. Aí a prefeitura realizou a obra. Qual foi a revitalização que ela fez? Ela arrancou as árvores que tinha, arrancou e plantou aquelas palmeiras. Aproveitou o meio-fio do que era possível de aproveitar. O outro que teve que fazer está lá. As pessoas podem ir lá para ver a qualidade do serviço que foi feito. O meio-fio todo torto, todo em desnível. Então, uma coisa horrível. E o pior é que já está lá no Ministério para ser pago o restante do recurso para completar os 300 mil, já com medição. Eu não sei a medição de quê, porque qualquer cidadão pode ir ali aqui, né? Passa aqui na porta aqui, né? E ver aonde foi emitido 300 mil reais ali. Onde? Eu não sei. Eu gostaria de ver, né? Porque agora o pedido está lá no Ministério para pagar. Já foi feita a medição. Eu não sei, eu vou até ver isso, né, lá no Ministério para saber o que é que apresentaram como medição. Então, essa emenda está sendo gasta e a obra está aí para terminar. Nós deixamos aquele recurso de 2 milhões de reais para fazer calçadas, né? Para fazer calçadas. E ele foi gasto uma parte na época do Abelardo e o restante está lá. Não tem ainda, nós não sabemos aonde vai, se vai fazer, se não vai fazer. A verdade é que o recurso está lá para ser utilizado, né? Vocês se lembram, né, que todos os anos a gente põe recurso para as entidades,
devido para as entidades. E nós tínhamos colocado uma emenda de 400 mil, 100 mil para cada entidade. Ele foi lá, aliás, na administração dele, saiu um outro recurso da época do Abelardo, que ele comprou as contas, comprou material, e nós entregamos para as entidades. E eu repeti a dose, como faz todos os anos. Ele pegou esse recurso e apresentou um plano de trabalho para aplicação em outra obra. Parece que eu não sei se é CRETEC, o que é que ele vai construir com esse recurso, né? E está com cláusula suspensiva. O que é a cláusula suspensiva? É que falta a certidão negativa, né? Está faltando alguma coisa. Ou não apresentou o projeto correto, ou está com algum problema na parte legal. Então está lá, o recurso está em cláusula suspensiva lá no Ministério. Eu estou dizendo isso porque sabe dizer por aí que eu não ajudo o município, que eu não ponho emenda, que eu tenho que correr atrás de outros deputados e tal, né? E então eu estou apresentando aqui a relação de coisas. Com documentos. Está tudo documentado aqui. Você se lembra que eu fui lá no Serra Abaixo, junto com o presidente da Câmara, com os vereadores, né? E sempre nós colocamos emendas para aquisição de patrulhas mecanizadas. E, inclusive, tem um trator que eu arrumei diretamente de uma emenda de bancada que eu fiz para diversos municípios e aqui também recebeu. E esse trator foi lá para o Serra Abaixo, só que não tinha implemento. Então, quando eu fui lá, na entrega, eles me pediram, falaram, veio o trator pelado, precisava dos implementos. Eu falei, então eu vou... Está aqui, os vereadores estão aqui, o secretário de Agricultura, o presidente da Câmara, então eu vou colocar uma emenda de 100 mil reais para comprar os equipamentos para aqui e para outras necessidades que tiver. Coloquei. Até hoje isso não apareceu lá no Serra Abaixo. E foi negado aos dirigentes da associação lá do Serra Abaixo. Então, são coisas assim que a gente fica meio preocupado, né? Durante todo esse tempo, por exemplo, eu consegui aquele veículo novo para o Conselho Tutelar. Está lá, está servindo, digno, né? Um carro bacana, como para cá e para mais outros 24 municípios. Um total de 25 municípios. E eu tinha um compromisso com os meninos de ajudar a construir a sede do Conselho. Então coloquei a emenda ao orçamento para esse ano de 2015, né, para construir o Conselho. E ele ficou de doar o terreno. Então estou fazendo aqui o alerta porque nós precisamos lá do terreno, porque em 2015 agora, que agora a emenda ela é impositiva, né, terá que sair. Então vai ser preciso dessa escritura para poder construir a sede do Conselho Tutelar. E assim as coisas vão acontecendo. Coloquei uma outra emenda. Ela era 571 mil, o Ministério cortou uma parte, ficou 400 e poucos mil para fazer asfalto. Está em cláusula suspensiva. Então, se não saiu, a culpa não é minha. Eu estou falando porque ele está dizendo por aí, ele fala, vai na imprensa em Goiânia e diz que aqui está tudo bem, etc, etc, etc. Né? E eu, então, tenho que fazer uma prestação de conta, porque afinal de contas eu também estou eleito, né? E vocês são testemunhas da forma como eu fui hostilizado e o quanto eles tentaram desfazer, denegrir a minha imagem, como se eu fosse contra umas, como se eu tivesse contra umas. O que eu tenho dito e continuo a dizer
é que quando ele estiver certinho, eu vou conseguir para ele recursos igual eu conseguia para o Abelardo, porque eu não tinha dor de cabeça. Os recursos chegavam e eram aplicados corretamente. Eu não tinha ninguém para me cobrar na rua que não pagou, que isso ou que aquilo. Então eu quero é que as coisas andem direito para eu poder ajudar. E ele não precisa ter medo, porque eu não preciso de... Eu não vou fazer isso para pedir apoio para ele, não, absolutamente. Eu vou fazer porque eu sempre fiz. Eu trouxe aqui, uma relação só de 2006 para cá, a quantidade de recursos que nós liberamos. Então, eu fico assim, bastante pesaroso de ter que fazer uma prestação de contas como essa, porque ninguém nunca me viu fazer crítica a outros prefeitos. E com eles sempre tive e continuo tendo uma grande relação. Então, com esse também é a mesma coisa, eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário. Eu quero é o bem dele, porque o bem dele será o bem do município de Inhamas. Eu quero que as coisas caminhem corretamente. E sobre o que eu fiz para trás, as coisas estão aí, né? As obras estão aí, as faculdades estão aí, né? E N coisas que estão aí. Mas, né, que eu vejo às vezes as pessoas dizerem por que eu, um dia, o pessoal me questionando, o prefeito falou que você não traz recursos para Inhamas. Então eu estou fazendo uma prestação de conta aqui sucinta, para mostrar o que a gente tem feito nessa administração. E agora quero concluir falando sobre a área de saúde, porque ele está pregando por aí que ele conseguiu tudo isso. Quando o Abelardo estava para sair, e nós fomos ao Ministério da Saúde, e conseguimos de lá esses recursos para fazer essas reformas nos postos, né? Aliás, tem até um aí que está com cláusula suspensa, foi iniciado e está parado, nem terminaram a obra, né? Alguns passaram um batom para dizer que fizeram uma obra nova, né? Agora, para mostrar serviço, a gente não precisa fazer coisa errada, não precisa inventar. É preciso ter, né, a dignidade de reconhecer o trabalho do outro. Eu nunca exigi dele que, pelo menos, que falasse bem de mim, nunca, absolutamente. O que eu quero é que as coisas caminhem corretamente para eu poder continuar fazendo o que eu sempre fiz. E eu preciso dessa oportunidade. Apesar de não ter mais rua para ser asfaltada, apesar da parte de esgoto, né, o que não está pronto, nós deixamos o dinheiro, o convênio assinado, a obra em execução. Então eu tenho responsabilidade, né? A gente faz por responsabilidade. Nunca foi preciso do Abelardo me pedir uma emenda, nem ele, nem o Luiz Otávio. Nunca foi preciso. Por quê? Porque eu sabia o que precisava, ia lá e colocava. Mas era aplicado o recurso, era aplicado corretamente. Então eu quero fazer aqui um apelo para que me deem a oportunidade de trabalhar, né? E que fale as verdades que estão aí. Ele me acusa que eu tirei dinheiro do município de Inhamas. Eu já disse N vezes, faça as coisas corretamente, que eu vou fazer mais do que eu fiz pelo Abelardo, que eu fiz pelo Luiz Otávio, que eu fiz pelos outros prefeitos. Por quê? Porque eu tenho consciência e sei como fazer, sei onde buscar. Agora, eu não falo aí que para poder sair esse recurso, para sair essa massa asfáltica, para fazer esse recapeamento que foi feito em parte da cidade, que sem a minha palavra não teria saído. Não teria saído. Todo mundo sabe como é que funciona a política, né?
Então é preciso reconhecer o trabalho da gente. É preciso reconhecer. Se não quiser falar bem, mas não fale mal, não invente as coisas a meu respeito. Não fale aquilo que eu não sou. Né? Eu quero ajudar. E falo para ele, ele é jovem. Se ele chegar no final da vida, ou chegar na idade que eu estou, tendo feito por nenhumas o que eu já fiz, ele vai ser um grande político. Né? Eu não estou dizendo que eu sou grande, não. Mas olha aí o que eu já fiz com nenhum. Não é só como deputado, não. Como cidadão. Eu construí, eu fiz, eu trouxe, eu fiz as coisas acontecerem. Então não me julgue como sendo uma pessoa ruim, ou contra ele, ou contra o município. As minhas obras estão aí. O meu silêncio não foi porque eu devia. O meu silêncio foi para dar tempo a ele de se concentrar, de encontrar uma solução para a administração que ele não está dando conta de fazer. Né? Então, agora, por exemplo, a Câmara, nós temos 4 vereadores. Hoje o presidente é o Suair, que é adversário dele. 4 vereadores estão lá com a presidência da Câmara. Por quê? Porque o pessoal sabe que existe segurança do nosso lado. O que a gente fala é cumprido. Né? Então eu gostaria muito de fazer aqui uma grande prestação de contas, mas é tanto recurso, tanto documento, que não tem como falar assim com pouco tempo. Mas eu quero... Antes do senhor falar isso, são 8 horas e 2 minutos. Dornelis tem alguns telefonemas ali, que ele só vai passar para a gente fazer o encerramento do programa, e já estamos aí às 8 horas e 2 minutos. Depois o senhor faz aí as considerações finais do senhor. Muito bem. Olha, agora já são 8h02. A Cleonice, da Vila 31, parabenizando o deputado, desejando um feliz ano novo. Obrigado, Cleonice. E cobrando aqui a situação do cheque reforma. A Solange Lobo, ela cumprimenta o deputado, desejando um feliz ano novo e a continuidade do seu trabalho junto com a sua família. Obrigado, Solange. A ligação anônima, o senhor falando a respeito das construções e obras da Avenida 14 de Abril, aqui próximo, né, que teve foi arrancada as árvores e agora estão cimentando lá, fazendo calçadas. Né? Esse lá não é recurso que vem do deputado, né? É outra situação. É outra situação, mas ela está reclamando. Está reclamando, né? A Elita do setor Santana, com relação ao cheque reforma, como está a situação do cheque reforma também. Né? Elita, isso aí, o cheque reforma não foi entregue em razão da época da eleição. E agora, tão logo seja indicado o novo secretário e o novo presidente da AGEAB, naturalmente o governador vai dar sequência, dar continuidade para poder atender, porque toda a documentação ficou pronta, ficou entregue. Muito bem. A Maria Godoy, ela quer saber do recadastramento, dos aposentados, Elita do setor Santana. Esse não é comigo. Esse não é. Né? Esse vence hoje, vence hoje. Tem que procurar o banco hoje, quem não recadastrou durante o ano, vence hoje o recadastramento. Deputado, então aí, as considerações finais, né, Dornelis? Vamos lá, porque o nosso tempo... Aqui, você, Dornelis, e a todos os ouvintes, eu quero antecipadamente pedir muitas desculpas pela forma como eu falei hoje, que eu nunca, durante esses 28 anos de mandato, eu nunca vim à rádio aqui ou na outra rádio para fazer um desabafo como esse. Muito pelo contrário, sempre com muita alegria, falando daquilo que a gente está fazendo, das perspectivas que a gente tem. Mas hoje, me perdoem, eu ouvi e fiquei calado durante muito tempo. E agora eu precisei levar ao ar aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Mas eu quero, encerrando aqui as minhas palavras, desejar a todo o povo de Umas, aos meus amigos, aos companheiros, aos meus irmãos, um 2015 melhor, que nós saibamos enfrentar as dificuldades que vêm por aí, porque com perseverança, com determinação, nós haveremos de vencer. E vamos vencer, nós sempre vencemos. O povo de Umas é vencedor. E eu desejo à administração municipal sucesso, que ela encontre o caminho, que ela faça uma boa administração, que agrade, que satisfaça
ao povo de Minas. E naquilo que eu puder ajudar, estarei ajudando. E desejo a você, ao Dornelles, a todos os diretores aqui da rádio, um feliz 2015. E peço a Deus que continue a nos dar muita determinação, muita força de vontade, muita inteligência, muito amor para realizar tudo. Porque sem amor você não consegue fazer as coisas. E o que eu tenho é amor por Inhumas, amor pelo povo, e faço tudo com esse amor profundo que desde que nasci, eu tenho dentro de mim, porque foi o que eu aprendi com meus pais, com minha mãe, com meu pai, com minha mãe que ainda está aí e está sempre servindo como exemplo para mim e para muita gente. Então, que Inhumas receba as minhas felicitações pelo próximo ano de 2015, que toda a população se sinta feliz nesse 2015, mesmo com as dificuldades que estão por vir, mas nós haveremos de suplantá-las. Fiquem com Deus, muito obrigado, e que, se Deus quiser, daqui mais uns dias nós voltaremos aqui com uma palavra diferente, sem fazer nenhuma reclamação, sem fazer nenhuma crítica, falando apenas aquilo que a gente sempre fez, que é falando para frente, falando para o futuro. Muito obrigado e que Deus nos proteja a todos. Muito bem, ouvintes aí da sua educativa, nós tivemos aí um bate-papo com o deputado Roberto Balestra. Muito obrigado. Amanhã iremos repetir essa entrevista do deputado no mesmo horário e também vai estar no portal do Jornal A Voz, aí pelo Cláudio. Muito obrigado, Cláudio. Deputado, parabéns pelo senhor, os 7 mandatos e pelo 8º que o senhor está iniciando aí. Parabéns, o senhor continua com êxito, com cabeça erguida, com tudo isso que o senhor tem feito por Inhumas, por Goiás e por que não pelo Brasil. Tchau, Dornelles, tchau, Inhumas, até amanhã. Muito bem, Taquito, um abraço para você, os amigos ouvintes, ao deputado também, o nosso reconhecimento, que é um líder histórico e traz em sua bagagem a política leal, companheiro sério e responsável, tá certo, deputado? Parabéns para o senhor, um feliz 2015 e que esses 4 anos sejam coroados com muito êxito para o senhor e para a família e para não só Goiás, para o Brasil, porque o senhor, dentro lá do Congresso, tem feito coisas muito importantes, não só para Goiás, não só para Inhumas, mas para todo o Brasil. Nós temos que ter esse reconhecimento. Parabéns, felicidades. Ao Cláudio, o nosso abraço, muito obrigado. Feliz 2015, Taquito. Feliz 2015 para você também. Amanhã estaremos aqui. E amanhã estaremos de volta. Desculpa. Feliz 2015. Tá certo. Deputado, um grande abraço. Muito obrigado. Final do programa A Voz de Inhumas.